Olá, nesta aula vamos mostrar-vos a primeira lei da termodinâmica, também conhecida como primeiro princípio da termodinâmica, e historicamente a primeira lei apenas foi formulada depois da segunda lei, que foi formulada pela primeira vez por Carnot, que nem sequer era físico, era um engenheiro. Notem que tal só foi possível devido à brilhante exposição dos argumentos de Carnot. A primeira lei da termodinâmica expressa simplesmente a conservação da energia para sistemas termodinâmicos. Como qualquer lei de conservação, baseia-se na ideia de que a variação de uma dada quantidade do sistema, a que se conserva, é igual ao que entra menos o que sai. Chamamos delta igual ao que entra menos o que sai. Neste caso, podemos formular a primeira lei da seguinte forma. A variação de energia de um sistema durante uma dada transformação termodinâmica, delta de uma dada energia, é igual à quantidade de energia que o sistema recebe da vizinhança menos a quantidade de energia que cede à vizinhança. Se fizermos aqui um diagrama em que temos o nosso sistema, temos aqui energia a entrar da vizinhança, o que está fora desta espécie de elipse é a vizinhança, e energia a sair para a vizinhança. Resta-nos agora definir o que é que entendemos por variação da energia do sistema e energia recebida e cedida da vizinhança. Comecemos pela parte que toca à interação com a vizinhança. Vamos recordar duas formas de transferência de energia que vimos na aula de introdução, que são o calor, letra Q, e o trabalho, letra W. O calor foi definido como a troca de energia entre corpos em contacto térmico, uma troca que se baseia na existência de uma diferença de temperaturas, sendo que a energia flui do corpo com a temperatura mais elevada para o corpo com a temperatura mais baixa. No calor incluímos radiação, condução e convecção. São estes os mecanismos de transporte do calor. Se os dois corpos estiverem à mesma temperatura, o fluxo total de calor é nulo. Isso também acontece na radiação e também se baseia na diferença de temperaturas, portanto, incluímos a radiação no calor. Vamos agora definir uma convenção para o sinal da troca de energia sob a forma de calor num sistema com a vizinhança. Dizemos que o calor é maior que zero se entra no sistema. Ou seja, se entra calor no sistema. E o calor é menor que zero se sai do sistema. E quanto ao trabalho, o que é que podemos dizer em relação ao trabalho? O trabalho é o mesmo conceito analisado na mecânica clássica, é uma medida da energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um dado deslocamento. É o integral da força projetada sobre o deslocamento. A convenção para o sinal do trabalho é que o trabalho é maior que zero se é realizado pelo sistema, e já vamos ver o que é que significa ser realizado pelo sistema, e o trabalho é menor que zero se é realizado sobre o sistema. Definimos trabalho como positivo quando a energia sai do sistema, contrariamente ao calor. Porquê? Porque realizar trabalho sobre o sistema é fornecer trabalho à vizinhança. Vamos então esclarecer esta convenção com um pequeno exemplo. Consideramos um pistão com um gás que está trancado, e se soltarmos o pistão, o gás está a efetuar uma pressão sobre ele e, apesar daqui o recipiente estar maior, é o mesmo. Imaginem que estamos a ver com uma lupa. Temos aqui o gás. O pistão vai se deslocar quando soltamos o cadeado. Vai se deslocar numa altura H por ação de uma força F por parte do gás devido à pressão que o gás exerce na superfície do pistão. Neste caso, dizemos que o sistema, que é o gás, realizou trabalho sobre o exterior, que é o pistão, e que o trabalho é positivo. Porquê? Porque o trabalho é realizado pelo sistema. Um exemplo simples de trabalho negativo seria, por exemplo, uma compressão do pistão colocando massas em cima do mesmo. Temos aqui um pistão, um gás, e colocamos massas M conhecidas. Há um campo gravítico, portanto, temos uma diminuição da altura do pistão por ação da força gravítica das massas que estão lá em cima. Assim, podemos concluir que a quantidade de energia que o sistema recebe da vizinhança menos a quantidade de energia que o sistema cede da vizinhança pode ser escrita como Q menos W. Porque o calor é positivo quando entra e o trabalho é positivo quando sai. Daí o sinal menos, ou seja, o trabalho é negativo quando entra no sistema, portanto temos um sinal menos para quantificar
Isso. É puramente, este sinal menos aparece apenas devido à convenção. Há livros que aparecem com uma convenção que o trabalho é negativo quando é realizado pelo sistema, e nesse caso a lei fica simplesmente Q mais W. Resta-nos agora interpretarmos o que entendemos por variação de energia de um sistema, ou seja, aqui o delta. Ora bem, como estamos em termodinâmica, apenas estamos interessados em estudar o comportamento macroscópico dos materiais, como vimos na aula de introdução. Portanto, vamos dizer que o sistema tem uma dada energia, basicamente vamos pôr tudo debaixo deste tapete, que é a energia interna, cuja variação é ΔU, e que a energia interna não é mais do que, em termos microscópicos, a soma da energia cinética das partículas do gás com a energia potencial da interação entre essas partículas, moléculas, por exemplo, moléculas, átomos, etc. Obtém-se assim a primeira lei da termodinâmica, que ΔU é igual a Q menos W. Para uma transformação infinitesimal, podemos escrevê-la na seguinte forma: dU é igual a uma troca infinitesimal de calor que se representa com o delta e não com o d, como vamos ver na aula sobre funções de estado e funções de caminho, delta Q menos W. O trabalho também se representa com o delta. E obtivemos assim a primeira lei da termodinâmica, interpretámos, percebemos que era essencialmente uma variação é igual a um que entra menos que sai, neste caso a energia de um sistema termodinâmico, e no próximo vídeo vamos abordar o calor específico. Até à próxima!